Ô Zezé, tem uma questão envolvendo o Enem. O Ministério da Educação agora está apurando erros de correção nos 2 dias de prova do Enem. Havia antes a possibilidade, a confirmação de problemas apenas no segundo dia. E agora o governo promete corrigir o erro ainda hoje. Lembrando que amanhã abrem-se as inscrições para o SISU e aí as notas do Enem serão necessárias. A gente tem uma matéria no ponto, vamos acompanhar. Vamos entender toda essa história e depois a gente comenta. Bruno fez as provas do Enem pela segunda vez em 2019. Ele quer ingressar no curso de medicina, mas está com dúvidas em relação às suas notas. Eu fui bem com o número de acertos, mas eu não acho que a minha nota condiz com o que eu acertei. Na noite de sexta-feira, horas depois da liberação das notas, um possível erro na contabilização da pontuação das provas ganhou destaque nas redes sociais. Estudantes, principalmente de Minas Gerais, postaram as reclamações usando a hashtag Erro no Enem. Após a repercussão, o ministro da Educação e o presidente do INEP, órgão que organiza o exame, confirmaram o problema. Que nós encontramos algumas inconsistências na contabilização e correção da segunda prova do Enem do ano passado. Um grupo muito pequeno de pessoas teve o gabarito trocado quando foi fechado os envelopes. É uma inconsistência fácil de ser consertada. Até segunda-feira, tudo resolvido. Ninguém, absolutamente ninguém, será prejudicado. De acordo com o INEP, as falhas podem atingir até 30 mil candidatos, menos de 1% dos quase 4 milhões de estudantes que fizeram a prova no ano passado. O presidente do Instituto disse que a falha foi cometida pela gráfica responsável pelos gabaritos. A prova ela tem uma informação, por questão de segurança, você tem a informação do aluno e a cor da prova que ele fez, a cor do gabarito da prova dele. Essa informação, quando veio da gráfica para a FGV e a Celina Rio, teve alguns arquivos que vieram com erro na associação entre o aluno e a cor da prova. Apesar das falhas, o Ministério da Educação decidiu manter a abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada para a próxima terça-feira. O SISU vai utilizar as notas do Enem para preencher mais de 230 mil vagas em quase 130 instituições de ensino de todo o país. O Bruno vai aguardar até segunda-feira para verificar se terá alguma alteração nas notas. Tenho alta expectativa que eu já possa até passar com a nota que eu tenho, mas se subir, se aumentar a minha nota, é melhor ainda, não? O Zezé, fico imaginando a situação de outros vestibulandos como o Bruno aí, nossa, imagina a ansiedade, de saber, será que minha nota aumentou? Será que eu vou ter mais chance, Tanto aqueles que foram mais ou menos, aqueles que foram mal, Falam, poxa, às vezes surge ali uma esperança, de repente a minha prova teve problema, então é por isso, que eu vou conseguir. Por isso que eu fui mal, teve problema, e agora eu vou ter a nota corrigida e eu vou conseguir ter um desempenho melhor. É uma situação extremamente complicada, Zezé? Porque você está mexendo com o futuro desses jovens, Tem gente, os professores de cursinho costumam falar, que vestibular é igual carnaval, todo ano tem, mas para muitas pessoas, de repente, o Enem é a primeira oportunidade e única oportunidade. Não dá para fazer ano de cursinho e depois se candidatar de novo, E são erros recorrentes, envolvendo o Enem. Talvez pelo tamanho, que é uma prova gigantesca, mais de 4 milhões de pessoas. Talvez seja uma das maiores provas do mundo, mas isso não pode acontecer, Zezé? Não, definitivamente não pode acontecer erro na prova do Enem. Gente, sinceramente, pelo que eu entendi, às vezes as autoridades são tão prolixas ao explicar o que aconteceu, que a gente fica, o que aconteceu mesmo, Pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, o problema foi na contabilização dos pontos. Em vez de fazer a contagem correta, eles erraram na contagem dos pontos desses 30 mil alunos ou mais, sei lá quantos são. Então, quer dizer, por isso que as pessoas sabem que houve erro, porque elas trouxeram o gabarito para casa, conferiram o gabarito com as respostas e falaram, oba, tô bem, acertei, só errei 5, vou tirar aí tanto.
né? Fez as contas dela. Quando o resultado chega, está bem abaixo daquilo. E aí ela começa a falar, epa, mas diante da minha correção, essa nota está errada. E aí elas vão e começam a denunciar o erro na contagem de pontos. Ô, Zezé, Foi isso que eu entendi. Para quem está acompanhando o Bastidores, até o Peazinho, se conseguir voltar um pouquinho essa imagem, dá para ver ali, ó, o gabarito do menino, do Bruno. No caso dele era da cor amarela. São várias cores que tem. Então o erro está justamente nisso, né? A pessoa está com o gabarito ali amarelo e é corrigido como se fosse o rosa. Então a pessoa está com o gabarito rosa corrigido como se fosse outra cor. Então é esse o erro, né, principal. Então as pessoas... É isso, quem checou direitinho, quem fez ali a correção, sabe do seu desempenho, porque ali não teve erro, né? O erro está nessa hora que chega a nota, né? Que tem ali a divulgação da nota e a pessoa vê que realmente fez a correção. Tinha ali uma expectativa de nota, na hora que chegou oficial ali, era uma coisa completamente diferente, porque teve esse erro. O ministro da Educação, ele disse, Zezé, que até 6 mil pessoas, ele estima que 6 mil pessoas podem ter sido afetadas com esse erro na correção. Porque ele havia de 30 mil, 6 mil já é muito menos. Quer dizer, a gente quer informação correta, números corretos, para que ninguém que prestou esse exame seja prejudicado. É só isso que a gente espera. E quanto mais claro, transparente for o governo, menos risco esse Enem vai enfrentar. Risco, inclusive, de judicialização. Toda hora eu estou aqui, ó, abrindo a internet para ver se já ingressaram com uma ação, se já tem liminar por parte da justiça de algum lugar do país determinando que não se abra as inscrições do SISU até que tudo seja apurado. Ainda não tem nada disso, vamos esperar que isso não aconteça. Por quê? Porque existe um calendário escolar a ser seguido. Por isso que não dá para você ter problemas de Enem, ter problemas de divulgação de resultado do Enem, porque compromete todo um ano letivo, né? Então, esse SISU tem que ser aberto, as pessoas têm de escolher para onde vão, porque na sequência vem outras para escolher. Então, os que foram melhores escolhem primeiro, aí depois já vem os outros, e pronto, começa o ano letivo. E são centenas aí de dias que tem de ser dado aula. Então, é esse o ponto, tá? E eu, sinceramente, espero que isso se resolva com a maior rapidez possível. Bom, se não for resolvido, né, Zezé, aí tem que adiar o SISU, aí não tem jeito, né? Se essa situação não for regularizada, aí é os outros vestibulares que atrasem também a divulgação dos seus resultados, porque o Enem é o grande carro-chefe, né? O que tem mais vagas, então precisa ser ali o principal, e aí vão adiando 2, 3 dias, depende do quanto tempo levar aí para termos esse resultado, essa situação normalizada, mas atingindo 6 mil pessoas, eu acho que deve ser uma coisa mais simples, né, para se regularizar. Se forem 6 mil, sim.